O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico do Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A história da salvação aparece muito uma expressão que diz assim: escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, o único Deus, não existe outro. E quando Deus queria chamar a atenção do seu povo, Ele dizia: escuta. Como que é importante nós escutarmos, porque nos dias que nós vivemos, andamos muito sem paciência. Ou somos rápidos demais, nossos pensamentos, ou não conseguimos ouvir com atenção as coisas. E acabamos interpretando ou indo para uma outra direção, que não aquela que é objetiva, verdadeira e profunda. Então Jesus, nesse Evangelho, vai dizer àqueles que vocês não me escutam. Eu já falei quem eu sou, eu já demonstrei quem eu sou. As obras que eu fiz em nome do Pai dão testemunho de mim, de que eu vim da parte do Pai, porque nada eu faço se o Pai não estiver comigo. E vai dizendo a eles, que eles não acreditam porque não sois das minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Cristo? As que escutam Ele, aquelas que são íntimas dEle. Elas me conhecem e eu as conheço. Essa intimidade profunda, essa ligação profunda, pastor e ovelha. Nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e o assunto continua ainda, para nós irmos aprofundando justamente essa comunicação. Cremos, aceitamos, ouvimos o pastor, sabemos o que é ele que está falando, e ele sabe quem somos nós. Vós não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas me escutam, e por elas, e eu as conheço e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Uma parte bonita para a gente não esquecer no dia de hoje: se somos as ovelhas de Jesus, elas jamais se perderão. Por quê? Porque ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que deu estas ovelhas é maior que tudo, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Olha a certeza com que a fé lança para nós.
a garantia que Deus dá de que quem crê nele, de quem caminha com ele, quem o escuta, se torna íntimo, se torna companheiro, se torna uma unidade. Quando Jesus conclui esse evangelho dizendo, eu e o Pai somos um, quando nós nos unimos a Cristo pela escuta, pela obediência e pela fé, porque sem fé não vai escutar e nem obedecer, né? Mas é um conjunto todo. Nós nos unimos a Cristo, Cristo está unido ao Pai. Quem vai roubar nós dele? O mundo com toda a sua potência vai conseguir destruir essa comunhão? Por isso precisamos ouvir bem, porque o ouvir nos dá o entendimento. O ouvir é um movimento de abrir-se ao que Deus está dizendo, ao que Deus me propõe. Por isso, afinemos os nossos ouvidos na escuta do Senhor. E os discípulos que apanharam bastante, digo apanharam no sentido de que eles aprenderam a ouvir Jesus. É só nós lermos os evangelhos que nós vamos ver, né, quantas dificuldades eles tiveram de entendimento, de compreensão de Jesus, e ali dialogando com ele, falando. Não pense que é só Jesus que falava e eles ficavam quietinhos, não. Eles também interagiam com Jesus, faziam perguntas para ele a respeito do reino, a respeito de Deus, a respeito do céu, da vida, dessa vida nesse mundo. Quantos diálogos não tiveram? E eles precisaram ouvir Jesus, ver Jesus, tocar em Jesus, para adquirirem essa certeza, essa firmeza de fé tal, que aonde eles estavam, ali produzia-se frutos. A comunidade, depois da perseguição de Estevão, né, os discípulos, depois da perseguição de Estevão, depois da morte de Estevão, já começavam a perseguição, e eles se espalharam. E nesse espalhar-se, aonde eles iam, aonde eles chegavam, eles falavam de Jesus. E viviam, de fato, os ensinamentos do Senhor. Tanto que as pessoas iam fazendo a sua aderência, se interessando pelo assunto e aceitando Jesus. Tanto que os pagãos ainda não recebiam o anúncio da palavra, mas os judeus, aliás, era só os judeus que recebiam, e os pagãos começaram a receber também o anúncio da palavra. E eles começaram também a escutar. E foi através da escuta que eles deram a resposta. Eu creio, eu aceito, eu quero viver esta fé. E a cidade de Antioquia vai ser o centro de toda a ação de São Paulo. Tanto que foram buscar ele, Barnabé foi buscá-lo e trouxe para lá, depois de ver a graça de Deus naquele lugar, o que estava acontecendo. Quem são esses São aqueles que ouviram o Evangelho de Jesus e foram para regiões distantes e ali, com a sua vida e com o seu testemunho, fizeram irmãos. Nós não precisamos ser grandes pregadores para atingir todos os lugares. Nós precisamos ser presença de Cristo para atingir o coração das pessoas. Justamente nos dias de hoje, onde que a percepção humana parece que ela está machucada. A sensibilidade humana ela está ferida. E a presença, a vivência, o anúncio da palavra muda os ambientes, faz as pessoas tomarem decisão, seja a favor ou seja contra, mas faz elas tomarem decisão. Então imagine, irmãos,
nós nesta comunhão com Jesus, sendo suas ovelhas e caminhando com Ele, quais os frutos que nós estamos produzindo de vida aonde nós estamos, aonde nós vivemos, ali dentro de casa, no nosso local de trabalho, na nossa convivência com as pessoas, nas nossas atitudes. Porque se eu estou em comunhão com alguém, e esse alguém é uma pessoa, essa pessoa é Jesus, eu sei qual é a vontade dele, eu sei o que agrada a Deus, e não vou fazer coisas que desagradam, vou fazer coisas boas, e as coisas boas atraem, viu, gente? As pessoas de virtudes, de capacidades, elas atraem. Sobretudo no modo de viver, mesmo que cause resistência dos outros, mas elas incomodam, porque elas de certa forma, elas provocam as pessoas a tomar decisão. Nos dias de hoje, evangelizamos sim, pelos meios de comunicação. Vai para muito longe, atinge muitos corações. Mas é preciso também que nós, como Jesus, falemos do Senhor e mostremos que a nossa vida toda é embebida dessa graça do Evangelho e do ressuscitado em nossa vida. Então, meus irmãos, alegrando-nos pelo Evangelho que vai se expandindo, vai se chegando aos recantos todos do mundo, mas sobretudo o finalzinho desse trecho dos Atos dos Apóstolos, em que diz que na Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Por quê? Porque justamente aquilo que se dizia de Cristo, que se falava de Cristo, que se anunciava de Cristo, eram eles. Outro Cristo. Os seguidores de Cristo, aqueles que viviam a vida do Cristo. Por isso, quando dissermos assim, eu sou cristão, veja com toda liberdade, com toda serenidade, eu vivo realmente como tal. Eu creio realmente naquilo que eu digo que sou e vivo aquilo que eu creio. Que o Espírito Santo dê a nós hoje esta graça de renovar em nós a fé no Cristo Jesus e abrirmos os nossos ouvidos, porque precisamos entender muitas coisas que ainda não entendemos e precisamos, sobretudo, desobstruir o ruído que nos impede de ver a verdade. E a verdade é como a luz, ela brilha. E como o som que entra nos nossos ouvidos, nos dá firmeza e clareza à nossa fé. Vamos trazer para o altar o pão e o vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor, alimento da nossa caminhada, nós que somos as suas testemunhas.